Olá a todos! Nesse vídeo venho falar da série Sandman. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe o seu gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Antes de começar, gostaria de dar um aviso. Acredito que vocês já saibam que Sandman é a adaptação da graphic novel de mesmo nome e que houveram algumas adaptações dentro da série, embora um dos destaques dela seja a fidelidade às obras originais, até mesmo replicando algumas páginas dos quadrinhos. Mas vou me ater aos pontos por trás de algumas situações que a série aborda e fazer o paralelo com os quadrinhos só em determinados momentos, beleza? Agora sim, bora lá para o vídeo. No início do primeiro episódio, somos apresentados ao reino dos sonhos, ou o sonhar, e ao seu senhor, que é o próprio Morfeu, seu nome em referência ao deus grego dos sonhos, ou sonho, como ele também é chamado na série. Aqui faço o primeiro adendo. O reino do sonhar possui uma muralha com portões, com chifres, ossos e marfim nela. Essa é uma referência à cultura grega, principalmente pelo registro deixado por Homero num trecho do livro 19 da Odisseia, quando Penélope descreve um reino dos sonhos e diz o seguinte: estrangeiro, os sonhos são verdadeiramente confusos, ambíguos e, para os homens, nem tudo se cumpre, pois são dois os portões dos tênues sonhos. Um é feito de chifre e o outro de marfim. Os sonhos que passam através do cerrado portão de marfim enganam, trazendo promessas que não se cumprem. Mas os que saem pelo polido portão de chifre, esses se cumprem para os mortais que os veem. Além do deus da mitologia grega, o sonho também teve mais duas prováveis inspirações. A primeira seria num conto chamado O Homem de Areia, escrito pelo romancista alemão Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann, em 1817. Nessa história, ele é chamado dessa forma e é usado pelos adultos para assustarem e obrigarem as crianças que não querem ou não conseguem estar na cama na hora de dormir, como se fosse um bicho-papão, mas em vez de devorá-las, ele joga areia em seus olhos, as forçando a dormir e, dependendo do comportamento de cada uma, daria sonhos ou pesadelos, e no pior dos casos, levaria os olhos da criança. A segunda seria no folclore português João Pestana. Sim, é o mesmo que aparece nas Meninas Superpoderosas, mas com uma personalidade diferente da apresentada no desenho, pois ele é tímido na história. Esse mesmo personagem tem o seu equivalente no folclore galego, chamado Pedro Chosco. Voltando para a série, Sonho está indo deter sua criação, o pesadelo chamado Coríntio. Porém, ele é impedido por Roderick Burgess, este que prefere ser chamado por sua alcunha Magus, o ocultista rival de Aleister Crowley. Magus convence John Hathaway a entregar o Grimório de Magdalena para invocar a morte e trazer seus filhos mortos na Primeira Guerra de volta à vida. No momento da invocação, Sonho é absorvido e transportado para dentro do círculo de aprisionamento feito por Roderick. Aqui entra mais uma explicação. O círculo de aprisionamento feito é um tipo de dodecagrama, que contém 12 símbolos alquímicos em sua maioria e outros astrológicos. Vou citar alguns: enxofre, bismuto, calcinação, ele também é o símbolo astrológico de Áries. Óleo, ele também possui uma outra forma chamada de espírito do vinho. Enxofre novamente, pentagrama, ouro, que também é o símbolo masculino do sol. Depois tem o ar, prata, que também é o símbolo feminino da lua, Saturno em seu símbolo astrológico, e por fim, Aqua Vitae, ou água da vida. Sonho, então, é aprisionado
E aqui é uma referência direta à HQ Sono dos Justos, que também é o título do primeiro episódio. No dia seguinte, as consequências disso são mostradas, pois o Coríntio aparece e informa a Burgess sobre quem ele invocou e sobre os outros 6 perpétuos integrantes de sua família, e dá todas as instruções para manter Sonho aprisionado em uma redoma de vidro e vigiado, e avisa sobre o seu corvo, Jessamine. Manter o Rei dos Sonhos aprisionado trouxe uma catástrofe para o restante do mundo, já que os que dormiram não acordaram e os que estavam acordados não conseguiram mais dormir. Só uma observação nesse ponto. Na narrativa do sonho, ele fala sobre a chamada doença do sono e suas consequências. Essa doença do sono realmente existiu, quase no fim da Primeira Guerra Mundial. Ela era chamada encefalite letárgica. Sonho, inclusive, chega a pronunciar o nome dela na narrativa dele. De fato, houve uma pandemia dessa doença que foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas e outras 4 milhões permaneceram em estado catatônico em decorrência dela. No decorrer do episódio, Burgess se aproveita das ferramentas do sonho para conquistar juventude, poder e riquezas, e confere riquezas ao restante dos membros da Ordem dos Antigos Mistérios, que inclusive tem uma inspiração na Ordem Hermética da Aurora Dourada, mais conhecida como Golden Dawn. Posteriormente, o corvo Jessamine é morta por Alex. Passado mais um tempo, Roderick tem um filho com sua amante Ethel. Mas após Roderick renegar a gravidez dela, Ethel foge com grande parte de sua fortuna e os itens de sonho. Roderick tenta convencê-lo a recuperar suas riquezas e os objetos mágicos, mas novamente a entidade se mantém calada, como ficou no decorrer do seu confinamento. Em seguida, Burgess entra em conflito com Alex, que sem querer arremessa seu pai contra a redoma e o impacto fez com que ele batesse a cabeça e o levasse à morte. Depois disso, passam-se mais algumas décadas até que Sonho finalmente consegue se libertar. E nesse ponto da história, Alex já era um homem idoso. E então, Morfeu invade o sonho de Alex. Nessa cena, apesar de ser bem similar aos quadrinhos, carrega alguns simbolismos. Por isso, vamos novamente a outra explicação. Quando Alex se olha no espelho, ele acessa uma dimensão do plano astral, se vendo jovem. Depois ele vê o gato preto, o que indica mau presságio. Seguindo o gato, ele sobe uma escada em espiral, o que na cultura celta representa uma conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual, além de representar também evolução e involução. Provavelmente, o caso aqui foi involução, pois quando o gato sobe no trono e se revela ser Sonho, Alex fica perplexo e com medo. Quando ele recebe a sua punição, ele adormece como criança, como se tivesse retrocedido ao seu estado mais frágil. Depois disso é mostrado o Coríntio, que sentiu que seu criador havia se libertado e por isso decidiu agir. Nessa cena é mostrado como são os seus olhos. Isso porque Coríntio ingere os olhos das suas vítimas com seus próprios olhos, consumindo suas memórias, suprimindo sua falta de alma. Os dentes nos olhos também representam a busca pelo sonho americano, pois o sonho americano consome tudo o que vê. No fim do episódio, Morfeu volta ao sonhar e é auxiliado por Lucienne, seu braço direito, e ele encontra seu reino devastado devido à sua ausência. E aqui faço uma outra observação. Nos quadrinhos, Morfeu ficou preso por 70 anos e na série foi cerca de 103 anos. Essa diferença foi uma maneira de aproximar a série da nossa realidade, pois o ano de lançamento da graphic novel foi em 1989 e era o ano onde a história se passava. Na série, o ano atual seria o de 2022, que também foi o ano do seu lançamento. Bom pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado. Dei uma resumida para poder falar dos pontos que eu queria falar
desse primeiro episódio da série e posteriormente falar do segundo episódio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente, peço que, se curtindo esse conteúdo, deixem um gostei e se inscrevam no canal para mais vídeos. E comentem aí, Sandman, para eu saber que chegaram até aqui. E deixem nos comentários também se concordam ou não com o que foi apresentado no vídeo, para a gente trocar uma ideia, beleza? Até mais!